Então vamos lá, né, gente? Bom dia para todo mundo. É com muita alegria que eu dou início a essa roda de conversa que se chama Práticas Artísticas com Crianças durante a Pandemia. Essa roda, ela faz parte das ações de uma pesquisa que eu comecei no ano passado, de uma maneira pessoal mesmo, se chamava Dançando Dentro de um Quadrado, Desafios e Possibilidades para a Arte e Educação em Tempos de Pandemia. E essa pesquisa, ela foi contemplada pela Lei Aldir Blanc, pelo edital número 23/2020, né? Meu nome é Sara Brito, eu sou artista docente do curso de dança, licenciatura da UFMG, já trabalho com infância e com danças populares há algum tempo, e também sou pesquisadora e bailarina do grupo Aruanda, daqui de Belo Horizonte. E eu sou mais uma dessas pessoas, né? Das muitas pessoas que tiveram que se adaptar, se reinventar para esse novo cenário e buscar, né, outras experiências, buscar outros relatos, que é muito do que a gente veio fazer aqui hoje, né? Acho que todo mundo que está aqui veio conhecer um pouquinho, né? Acho que todo mundo teve que buscar essas trocas nesse período, para a gente tentar construir esses novos caminhos. E hoje eu convidei Renata Costa e Tiago Franco para virem aqui falar um pouquinho desses relatos. São dois arte-educadores que eu conheci nesse período, então a gente se conhece online, né? A gente só se conhece no quadrado, e que eu venho acompanhando o trabalho deles desde então e que admiro muito, tenho admirado bastante, quero muito poder ouvir mais de vocês hoje. Estou muito feliz que vocês tenham aceitado esse convite de virem aqui conversar comigo, tá bom? Vou apresentar, então, vou começar com a Renata, a gente fala um pouquinho, aí ela fala um pouquinho da experiência dela, depois o Thiago fala da experiência dele, e no final a gente reserva para as perguntas, para a gente poder conversar, que afinal de contas é uma roda de conversa mesmo, né? Quem quiser até pegar um cafezinho pode ficar à vontade. Então, o Thiago já está com o cafezinho dele. Vou, então, começar falando um pouquinho da Renata. A Renata, ela tem um perfil no Instagram, vou começar dele, porque foi daí que eu a conheci, que é o Onde Dançar. Depois eu vou colocar aqui no chat para quem quiser conhecer, quem quiser ir lá seguir. A Renata, ela é artista da dança e educadora, ministra aulas de dança para crianças há 23 anos, desenvolve uma abordagem de ensino pela via da dança-movimento, que nomeia de movimento criativo, atuando na formação de professores e professoras de dança e educação infantil pelo país. É licenciada em dança pelo extinto Centro Universitário da cidade do Rio de Janeiro e pós-graduada em preparação corporal nas artes cênicas pela Faculdade Angel Viana. Além da sua pesquisa autoral, dançou com diversos coreógrafos com espetáculos direcionados ao público infantil e adulto. Teve uma parceria de 10 anos com a coreógrafa Ana Vitória, como bailarina e assistente de coreografia e direção. Vem desde 2017 trabalhando com preparação corporal de cantores e fazendo direção de shows. Escreveu com mais 4 artistas da dança o livro digital Movimentos de Afeto, por um protocolo poético e dançado de volta às aulas. E agora, então, chama aí a Renata, passa a palavra para você, fique à vontade para contar para a gente, para trazer seus relatos. E mais uma vez, muito obrigada, viu, por ter vindo. Bom dia, gente. Sara, muito obrigada pelo convite de estar aqui, conhecer Thiago e conhecer todos vocês que estão chegando aí, que a gente possa realmente trocar, né? Depois das nossas falas individuais, a gente conversa, que isso é muito bom. Tá fazendo uma falta danada, né? Mas ao mesmo tempo expande encontros que a gente não teria. Então é muito doido esse momento mesmo, né? Porque é de muita dor, de muita tristeza, de luto, de muita dificuldade. A gente está aqui em casa, né? Podendo conversar, mas milhares de pessoas passando muita dificuldade de sobrevivência, né? Mas é isso, a gente também tem que olhar para as coisas que acontecem que são boas, né? Enfim. E essa é uma delas, né? A gente se conheceu
por conta disso, por conta da rede social, porque todo mundo ficou dentro das suas casas e teve que ir para a rede social, né? Então, foi o jeito da gente manter contato, né? E se manter quase que vivo, assim, também. Enfim, então, estou muito feliz de estar aqui nessa conversa. E foi, para mim, né, esse trabalho online foi um roupante, como para todo mundo, né? Não foi diferente. Mas eu, como uma boa capricorniana, na primeira semana que parou aqui no Rio, o Rio foi... Desculpa, eu moro no Rio de Janeiro há 17 anos, eu sou do interior de São Paulo, mas eu moro aqui há 17 anos. E aqui o Rio, acho que foi talvez a primeira ou a segunda cidade a parar, né? Acho que São Paulo foi a primeira e depois veio o Rio. Então a gente parou e ficou assim, vamos ficar uma semana em casa? O que é que vai ser? Uma semana, né, gente? Estamos em 460, aqui pelo menos no Rio, 468 dias. Eu faço uma contagem diária, de brincadeira. E aí a gente ficou pensando, eu dava aula até o ano passado numa academia de dança, sempre dei aula em academias de dança, espaços multidisciplinares, educação infantil em curso extra, né, curricular. E aí, vamos mandar um vídeo para as crianças para a gente ver o que acontece semana que vem. Semana que vem a gente pode voltar. Então, fiz um vídeo e mandei. Foi super difícil fazer o vídeo, porque eu trabalho muito na rede social há muito tempo. Desde 2012 eu trabalho com projetos e eu mostro o meu trabalho, né, na rede social. Mas é por trás da câmera, tirando fotos, fazendo coisa. Mas aí era eu que tinha que fazer esse vídeo para as crianças. Enfim, fiz, mandei. E na semana seguinte a gente teve que começar a trabalhar. Começar a dar aula e dar um jeito. Eu tenho uma abordagem que chama Movimento Criativo, que é uma abordagem de aprendizagem, de pesquisa, né? Que pensa o ensino de dança como um processo de criação. Como a gente tem processo de criação para uma coreografia, para um espetáculo, né? A gente tem processos de criação também no ensino. Então, tanto de dança quanto qualquer de outra coisa, né? Mas aqui fechando na dança. Então, a minha base, assim, do meu trabalho é a improvisação e a pedagogia de projetos. E aí eu dou cursos sobre isso. Primeiro, eu tenho 2 cursos. O primeiro fala mais da improvisação e da aprendizagem pela experiência. E o segundo eu foco mais na pedagogia de projetos. Então, eu já tinha um projeto iniciado em 20, que era falando sobre a Frida Kahlo. Eu tinha ganhado um livro, uma biografia dela, muito lindo, não é para criança, mas assim, as ilustrações são fantásticas. E aí fui trabalhar a Frida Kahlo com as crianças, né? Eu escolhi o tema. E aí, quando a gente entrou no online, primeira coisa para mim era manutenção de vínculo. Então, assim, não interessava se, né, na academia eu dava uma aula para mim sempre foi de dança criativa, de iniciação à dança, melhor dizendo, mas a academia chamava Baby Class, na escola dança criativa, no outro lugar era só dança, enfim. Mas as crianças, por exemplo, na academia estavam lá todas de rosinha, de colã, de coque e tal, né? Pouco me importava se elas estavam puxando a ponta, se elas estavam, enfim. A gente tinha que estabelecer a nossa relação agora nesse lugar e manter o vínculo que a gente tinha. Então, esse para mim foi o principal. E uma das formas que eu fui ali no susto, né, gente? Fazendo para manter esse vínculo, não só assim na conversa, no amor, na atenção, é voltar para o projeto do que a gente já tinha vivenciado. Então, quando a gente parou, a última aula com todos os grupos que eu tinha sido uma aula de linhas, que ligavam as crianças umas nas outras por barbante, por lã, sei lá, por linhas. Porque a Frida quando criança, tinha uma amiga imaginária. E no livro conta, né, que ela ficava se vendo, ela olhava na janela, fazia um bafinho na janela
desenhava uma porta, por essa porta ela ia encontrar a amiga imaginária. E aí tem uma ilustração maravilhosa, que, assim, parece, são duas Fridinhas pulando, na linguagem do balé parece um tanlevê, assim. E aí tem uma Fridinha sem rosto, que é a amiga imaginária, que ela não lembrava o rosto, e a Frida, criança. E elas estão com um fio ligando um coração no outro. Então, eu fui trabalhando com eles a questão da ligação entre as crianças com fio. Primeiro era individual, cada um com seu fio, depois era dupla, depois era trio, até a última aula, que foi a nossa última aula antes da pandemia, que era o grupo inteiro. Então, acho que até tem foto lá no Onde Dançar, assim, de um grupo de 8 crianças, sei lá, todos com fio. Como é que a gente dava conta de dançar naquele grupo e tal. Então, eu voltei para isso. Aí eu trouxe o fio com as famílias, o fio que liga com os amigos, que está com saudade. Então, o fio do amor, né? O fio do carinho, ele é invisível. Então, como isso ia ligando? Então, eu voltei no projeto. A gente foi trabalhando de uma outra maneira no online, essa proposta que a gente tinha feito. E, junto com isso, muita escuta, né? Porque o que estava acontecendo naquele momento com aquelas crianças? Então, o programa, o conteúdo que todos nós temos, né? Mesmo que seja algo bem sem formalização, né? Não é uma coisa muito formalizada, mas a gente tem um conteúdo, a gente tem um programa, uma coisa mais técnica, né? Que a gente pode falar que é da técnica, assim, do nosso fazer, para aplicar. Mas isso ficou de lá. Falei, fica aqui, segura a onda, porque eu preciso. Se for um dia só de conversa, vai ser um dia só de conversa. Às vezes a aula ia durar meia hora, às vezes a aula ia durar 1 hora. Claro que tinha um limite, né? Mas assim, o tempo também tinha que ser flexível. Então, para mim, eram 3 coisas: manter o vínculo, tá com a escuta muito aberta, mas a escuta não é só da oportunidade das crianças falarem, não. É de realmente o que vem delas, o que eu faço com isso. Não é terapia, não é psicologizar, né? Mas, assim, o que elas estão trazendo ali das experiências dela, do contexto que eu posso trabalhar na minha aula. E aí, nesse caso, o projeto da Frida Kahlo, eu digo que eu sou grata à Frida. Eu já gostava muito, mas agora eu tenho, assim, a Frida como uma santa para mim, porque foi maravilhoso esse projeto, casou muito, assim, sabe? A Frida também teve um distanciamento social em casa, assim, tinha que fazer porque teve a Revolução Mexicana, passava bala dentro de casa. E ela ficava dentro do armário com a irmã, então eles ficavam também muito tempo sem sair de casa. Então eu fiz, não falei que passava bala dentro de casa, mas fiz toda essa relação com elas, né? Que a Frida também teve que ficar em casa, como nós estávamos. A Frida ficou doente, e aí a vacina da polio que não existia ainda, e agora ia ter uma vacina. Gente, mas assim, foi linkando magicamente os contextos da história da Frida com os contextos que a gente estava vivendo, né? E também, mesmo que não fizesse muito, eu ia fazendo esse link, eu ia dando jeito, porque o contexto da gente, de cada criança, precisava ser contemplado nas aulas. E tem uma coisa que eu estou pensando muito hoje eu estou dentro do currículo escolar de uma escola que eu era extracurricular, que já tinha um desejo há muito tempo de levar a dança para o currículo, era uma questão mais financeira mesmo, e daí no meio do ano passado eles falaram, não dá mais. A gente ainda estava no online, não dá mais. Renata, a gente precisa te trazer, a gente vai dar um jeito, e a gente precisa trazer você para o currículo. Enfim, aí eu comecei a dar aula, e esse ano a gente já está na escola desde o início do ano, né, mesmo, e a gente trabalha inspirado em Reggio Emilia, né, que é uma pedagogia italiana, e a gente tem conversado muito sobre essa questão do contexto mesmo, né, do que interessa o aprendizado de conteúdo, especialmente na educação infantil. O que interessa mais é o contexto de cada um, como cada um está vivenciando aquelas experiências, o que está fazendo ela subjetivar, isso que é interesse, isso que é o
principal na educação infantil. Não é ter coordenação motora, isso vai desenvolvendo, isso vai. A gente acha que a gente tem que ficar ensinando, né? Não. Então, nessas conversas muito na escola, é uma coisa que eu já fazia, de fato, assim, ter essa escuta e tal, mas o online é o lugar onde realmente, se você não está aberto para esse contexto de cada aluno, isso a gente está fazendo um recorte com as crianças, mas eu tenho trabalhado assim com os adultos também, né? É que com criança é mais fácil, né? É menos encoraçado, é mais fácil. Então, o que me interessa de verdade? Até pensando que não dou aula de balé para crianças de 5 anos, que, né, eu lido muito com os professores que são da área específica do balé. Não me interessa se ela faz plié, se ela faz pôr de braço, se ela faz um passinho, isso não me interessa. Mas mesmo numa dança mais livre, o que me interessa se ela está dançando leve, mas quais são as conexões que ela faz para entendimento desse leve, desse suave? O que é isso para ela? Isso que é importante. E o online deixou isso muito claro para mim. E como no real, isso às vezes, mesmo sendo um objetivo meu, uma coisa que eu penso, como a gente deixa passar. Então, assim, o online, ele amplificou isso para mim, sabe? E agora também, 1 ano dando aula no online, olhando, revisitando, entendendo, eu também estou percebendo isso. Olha, né? Eu estou lá na orientação pedagógica na escola, e eu estou escutando, eu falei, mas eu faço, mas no online é assim. Por que eu deixo escapar isso aqui? Não posso deixar escapar. Não posso deixar escapar. O tempo, a relação do tempo, dá tempo. Tudo que a gente faz no online, essa é uma preciosidade que o online tem, que acho que a gente tem que levar para o real, né? E eu não sei quanto tempo que eu já estou falando, Sara, porque eu fiquei de olhar aqui, mas não olhei. Eu estou falando real, só queria falar mais essa coisa, e daí, enfim, vocês me perguntem também, Sara, se eu deixei de falar alguma coisa que você gostaria que eu falasse. Mas eu tenho, talvez não seja a melhor palavra, o real, tá? Mas eu não tenho falado de presencial e online. Porque presença existe aqui. Existe presença nas minhas aulas. E existe falta de presença numa aula dentro de uma sala. Então, quando a gente fala sem pensar, né, gente? A gente está num tempo que a gente está começando a rever nossas palavras, né? Então, quando eu falo presencial, eu desqualifico de alguma maneira o online. Só que agora, pouco depois, a gente trabalhando de jeito sério, pesquisando, né? Não reproduzindo uma parada. A gente pesquisando, tentando entender os caminhos e tal, as metodologias de trabalho, não dá para falar que não tem presença, não dá para falar que não tem aprendizagem, não dá para falar que não tem avanço, né? Então, eu tenho tentado achar uma palavra, por enquanto eu uso real, é o online e o real. A sala de aula, o online e a sala de aula, né? Mas eu tento não trazer, às vezes acontece, eu falo, mas não trazer essa questão do presencial, porque presencial é aqui também, né? E quando eu falei de métodos, né, da aula online, também assim, a gente descobrindo coisas que são ótimas, né? Por exemplo, a questão do enquadre, né? Que um monte de coisa é ruim que a gente não consegue ver direito, mas tem outras que se eu vou lá naquela aula de balé, vou voltar lá. Eu queria mostrar, essa semana mesmo eu estava trabalhando salto com as crianças, e aí a gente fez alguns trajetos andando no metatarso, andando no calcanhar, andando na body step. Eu viro a minha câmera para o meu pé e elas têm um zoom no meu pé que elas não têm isso na sala de aula. Então tem umas coisas assim que a gente vai descobrindo aqui que são coisas incríveis, que são muito legais, né? Tô aqui pensando agora, eu falei, talvez quando a gente parar de ter online, né? Não sei se vai parar não, eu acho que não, mas por exemplo, numa sala de aula, de repente produzir um vídeo só com o pé.
E aí vê, né? Fala, olha, gente, é esse pé aqui, ó. E aí, em vez delas olharem o seu pé, vê o pé no vídeo. Enfim, tô viajando aqui, pensando coisas dessa história. Mas eu acredito, assim, depois desse 1 ano e pouco, a gente não sabe o que vai acontecer no mundo, né, gente? Mas eu acho que isso vai continuar um pouco, porque eu tenho alunas de outros estados, de outras cidades, que chegaram na pandemia, como muita gente, né, recebeu isso. E essas crianças, muitas já voltaram para a escola, sabe? Já estão um pouco mais flexíveis, mas elas se mantêm na aula online. Elas estão fazendo e ainda continua o interesse, ainda tem, né? Então tem uma questão assim, como manter o interesse, né? Tem muito essa pergunta, como manter o interesse? Eu acho que é tanto no online quanto na sala de aula real. Quais são as propostas que a gente está levando? Se eu não lido com o contexto, se eu não escuto, qual é o interesse daquela criança? Né? Então, eu acho que, para mim, o que me salvou há anos atrás foi a pedagogia de projetos. No meu workshop eu conto isso. Eu estava num limbo, não sabia mais o que fazer, não aguentava mais dar a mesma aula. Eu era criativa, eu fazia, eu inventava, mas era meio bagunçado, porque era muita coisa junta. Quando eu comecei a trabalhar com pedagogia de projetos e eu venho afinando isso ao longo do tempo, né? Não foi fácil e ainda não é tão fácil, simples, mas ele me salvou, porque mudou tudo. Abriu o campo de pesquisa organizado, assim, para mim, né? E o projeto também me salvou, porque foi um norte, assim, na pandemia. Então, assim, realmente, se eu não trabalhasse com projetos, essas aulas online teriam sido muito mais complicadas para mim. Teriam sido, porque daí ia ficar, sabe, atirando para tudo que é lado, não ia saber direito o que fazer. Então, isso me ajudou muito. E eu acho que, para terminar, tem uma outra coisa que, conforme foi flexibilizando um pouco, e realmente as crianças, algumas, não estavam mais dando conta, eu peguei uma turma que já era da mesma escola, que estava voltando, estava com o projeto de voltar para a escola, que é essa Cores, que eu dou aula hoje, e eu fui para a Lagoa, que é um espaço delicioso aqui no Rio, né? A Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, eu sugeri para as famílias, morrendo de medo, gente, morrendo de medo de ser achatada como uma negacionista e tal, enfim, mas não aconteceu nada disso. Então, eu fui para a Lagoa com as crianças, comecei a dar aula lá para eles. E no final, a gente abriu turma. Hoje eu tenho turma na Lagoa, é um outro campo de trabalho, mas o online me ajudou muito na situação assim, qual é o objetivo de cada lugar? Se eu já tenho um objetivo diferente quando eu estou na escola ou quando eu estou na academia, também tenho um objetivo diferente. Quando eu estou aqui no online, quando eu estou na Lagoa, os espaços, esses contextos, eles influenciam no objetivo, né? E então isso foi interessante também de construir assim para mim. O que eu pretendo aqui dando aula ao ar livre? O que eu pretendo aqui dando aula dentro da minha casa? O que eu pretendo lá no espaço multidisciplinar, que não é uma escola de dança, não é, né? Então, enfim, falei um monte de coisa, não sei se eu deixei meio confuso, mas é isso, porque eu me sinto assim no online, nessa pandemia, né? Um monte de coisa atravessando e a gente indo, aí eu consigo organizar um pouquinho aqui, mas daí vou seguindo lá, e enfim. Eu acho que é muito isso mesmo. Também me sinto assim, com muitas coisas, né? Muitos atravessamentos. É legal, Renata. Obrigada aí pelo relato. Você comentou desse projeto da Lagoa e depois a gente pergunta mais, mas só comentar para quem não conhece ainda que eu acho muito legal o jeito que ela se organizou, assim, com uma aula no espaço aberto, aí tem a aula virtual, né? Tem as turmas que estão no virtual e tem a turma que está no espaço, que aí uma turma bem reduzida, né? Um espaço que você já trabalhava com a dança. Então é bem interessante, assim, são formatos diferentes e possíveis, né? Nesse momento. Ó, muitas dúvidas aqui, muitas perguntas.
Mas aí eu vou dar uma pausa para a gente agora ouvir um pouquinho o Thiago e depois a gente abre para a roda, tá bom? Obrigada mais uma vez. Então agora vou apresentar para vocês aqui o Thiago Franco. Eu não falei, né, que Renata estava no Rio de Janeiro, paulista, mas está no Rio. Agora o Thiago é paulista, do interior de São Paulo, e está em São Paulo capital agora, não é isso? Thiago, ele é arte educador e ator, especializado em linguagens da arte pela USP, em São Paulo, né? Já atuou como educador em edições recentes da Bienal Internacional de Arte de São Paulo. Foi educador brincante no Núcleo das Infâncias na ação educativa do Museu Lazar Segal. Criou diversos projetos e oficinas brincantes que visitaram espaços como o Instituto Moreira Salles, em São Paulo, os SESCs e centros culturais. Elaborou diversas mediações para o projeto Cineclubinho, CineSesc São Paulo. É consultor artístico da organização Mais Diferenças, que elabora ações brincantes inclusivas relacionadas a formações de educadores pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. E também é criador dos ateliês brincantes, que eu participei, que é um mini curso para educadores, que é incrível. Então, seja bem-vindo, Thiago. Muito obrigada aí pela presença também. Obrigado, Sara. Estou muito feliz de estar aqui nesse quadrado ampliado. Gente, eu vou fazer um convite. Eu espero que vocês topem. Eu vou fazer um convite que é, se vocês, mesmo quem estiver com a câmera desligada, façam aí, se for possível, de juntar as mãos, palma com palma, e se não der, pode ser qualquer outra parte do corpo, tá? E aí a gente esquenta, dá uma esfregada assim. Aqui em São Paulo, estou no centro de São Paulo, no Aroche, tá um pouco frio hoje, o céu tá azul, mas é essa temperatura que está envolvendo minha pele aqui. E aí, quando eu me encontro com as crianças, com os adultos, sempre faço essa chegança, sabe? De esquentar a palma da mão. E uma vez eu ouvi da Marina Abramovic, ela dizendo que quando a gente esfrega assim as partes das mãos, cria energia química, física, e uma criança me disse, mística também, Thiago. E aí, se você acredita, traz essa energia mística. E quando eu falar já, a gente vai fazer junto, tá? A gente coloca em cima do nosso corpo a parte da mão que está aquecida e escolhe essa parte do corpo com que você quer viver mais hoje, enfrentar esse sábado, mergulhar no sábado, tá? E aí a gente dá uma respirada profundamente, tá bom? 1, 2, 3 e foi! Vamos! Obrigado, eu vi que surgiu até uma criança, ai que delícia! E eu não sei vocês, mas nesse momento dá uma dorzinha no tríceps, no bíceps, né? Se não tá aquecido, né? É sempre assim. E eu escolhi hoje aquecer as palavras, né? Que estão meio truncadas ultimamente, né? A gente tem sido atravessado por palavras muito difíceis, a gente tem que escolher as palavras. Eu acho que é nesse lugar, né? Eu vou compartilhar algumas palavras com vocês, mas eu acho que é nesse lugar de troca e compartilhamento que eu me peguei nesse processo, né, do virtual, do que tem acontecido de práticas aqui dentro. Primeiro, preciso confessar que muito da história que a Renata traz é a minha, assim, muito se parece, se costura, como muitos de nós aqui também, né, de como se descobriu. Mas eu preciso dizer que lá no começo foi a mesma coisa, eu achei que era uma semana que ia passar, e eu sou uma pessoa que tinha dificuldade, né? Não queria aceitar mesmo Google Meeting, Zoom, não queria para esse lugar. E eu pensei, não vou, eu vou parar de fazer. No exato momento que tudo começou, os meus projetos tinham crescido bastante. Assim, eu tinha vários eventos, eu tinha um projeto na época que se chamava Quintais de Brincar. Então a gente montava uma instalação, um quintal, com piscina, grama, cadeira de tomar sol, porque ainda mais aqui em São Paulo, a gente fica em apartamento, a gente sentia essa falta de quintal. E a ideia era atravessar os lugares públicos e coletivos com um quintal, e para cada edição a gente pensava um artista contemporâneo para inspirar brincadeiras para as crianças e para os adultos juntos, né? E aí a minha pesquisa nesse lugar, como é que a arte contemporânea, dentro das suas interações, pode contribuir para as ações corporais e brincantes das crianças. E aí a gente estava no mundo, hall de Sescs, fazendo cinema, a gente estava com mala pronta para ir para a Espanha, para a Irlanda, fazer associações brasileiras. Muito corpo, muita presença e desejo. Chegou isso, fechou o zíper, costurou, ficamos fechados dentro desse saco que não sabia o que ia acontecer, e eu pensei, não
não vou para a internet. Como é que eu vou fazer algo que é tão presencial, que é pele, e é brincar junto, e é... Não vamos, né? Uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Aí no final do mês eu falei, meu Deus, como é que eu vou comer mês que vem? Como é que eu vou viver enquanto artista, educador? Eu vou precisar, né? E aí tem uma coisa que é ariano, vou trazer o signo também, fervendo, as ideias querendo sair o tempo todo. Eu sou aquele que, ai meu Deus, acordo, preciso criar, arrasto a cadeira, crio uma coisa, chama a criança. Como é que eu faço isso? Aí eu ativei a primeira coisa online, assim, virtual, foi meu Instagram, que até então eu postava minha foto, o pratinho de comida, não sei o quê, não ia muito lá, biscoitava no Instagram, aquela coisa. Eu falei, não, eu acho que é lá. Mudei a conta, virei profissional lá, falei, vou mudar tudo aqui. E aí eu acordava de manhã e pensava, poxa, quero falar de uma artista, quero falar disso que eu ia fazer. E aí pensava a proposta e gravava. E a princípio não foi para as crianças, e nem para os adultos referências dessas crianças. Era para mim, sabe, para matar a vontade de fazer. Tinha que sair. E aí fui tomando gosto, eu falei, nossa, que legal, que gostoso fazer. E fui fazendo, eu falei, poxa, acho que é isso. E as instituições começaram, então, a repensar esse lugar, né? Como é que a gente vai fazer? E o meu primeiro vídeo foi para o cinema, foi para o Cine Sesc. Lá no Cine Sesc, antes de começar a sessão aos domingos, que são para a família, a gente faz as mediações. Então, a gente, né, estuda o filme, pensa um pouco na atmosfera dele, e cria ações brincantes, artísticas, para as crianças que chegam antes, para poder ter uma costura legal com o filme também. Nada explicativo, é muito mais no campo de desconstruir, às vezes, muitas vezes, o que o tema está trazendo, né? E aí a gente pensou, bom, vamos continuar fazendo isso, o filme vai para online, como é que a gente brinca online? Aí foi a primeira minha experiência, assim, era um quadrado, uma câmera, sem criança comigo, uma frieza, sentei na mesa, falei, bom, tem que falar com essas crianças dos domingos que vão lá. Gente, eu gravei umas 15 vezes, e aí não tinha liga, não tinha por onde. Foi muito truncado, mas foi. E aí foi desenrolando, foi todas as histórias, assim. E eu acho que o que eu queria trazer, que isso foi se replicando com outras empresas, escolas, é que no momento eu fui atravessado por uma artista que também falava de linhas, que é uma japonesa, a Shiota, Shiharu Shiota, que em 2017 teve uma instalação, 16, trouxe as suas obras e as suas instalações para o Brasil, no Sesc, e a obra que me interessava no momento, que eu estava assim, apaixonado, era Linhas da Vida. Como é que se conectavam essas linhas? Ela costurava cartas que as pessoas traziam, os sapatos que contavam o caminhar das pessoas. Enfim, eu estava vidrado naquele momento. E aí algumas palavras me aproximaram, pensando nesse mundo virtual. Como é que ia ser, né? E eu queria pensar como é que as linhas... Desculpem. Como é que as linhas poderiam continuar nos conectando, né? Aí eu pensei em palavras que eu notei que a Renata também trouxe, que foi: como é que eu me aproximo? Já tinha percebido que o tempo virtual aqui era outro, né? E aí como é que eu conseguia manter essa minha ligação com as pessoas, o vínculo, né? Com as pessoas que estavam ali. Porque o vídeo eles vêm, eles passam, às vezes não estão, né, no momento ao vivo comigo ali. E aí esse vocabulário também tem me atravessado até hoje, né? E eu também tenho pensado, por enquanto, eu até anotei para não... que o vocabulário antigo ainda me atravessa, mas o ao vivo online e o ao vivo real e, às vezes, no lugar, né? O ao vivo na escola, o ao vivo no quintal, né? Estão descobrindo aí. E eu acho o que me fez me aproximar, então, desse público, que no meu caso são as crianças, mas também os adultos juntos, ou os educadores, ou as famílias de referência, e durante a pandemia, pensar também como é que a família podia propor essas ações brincantes em casa, e também conhecer um pouco das criações contemporâneas, né, de artistas e obras. E aí eu pensei, bom, não pode ser gravado. Uma coisa para mim que não ia funcionar eram as aulas gravadas, já que a presença lá dos ateliês era física, era de, estou olhando no olho da Renata, a Márcia virou um pouquinho e deu um sorriso, a Sara prendeu aqui a cabeça, o Dresser, a Glera, né, tem mais alguém junto, tá todo mundo aqui se olhando, tá acontecendo. Eu falei, bom, tem que ser ao vivo, tem que ser aqui, na hora. E aí, como a Renata, um monte de projeto acontece em vários lugares diferentes, e no fim, a pesquisa caminha no mesmo lugar. Eu pesquiso o brincar e a arte contemporânea. Falei, quer saber? Vou juntar tudo,
vou amarrar no nome para juntar isso e vou então para esse virtual. E aí surgiu o Ateliês Brincantes, né, que para cada encontro, ações brincantes a partir de um artista e ao vivo. E aí o que o online me trouxe foi como é que essa plataforma pode conversar enquanto materialidade, enquanto material de ateliê, né? E acho que na dança, nas artes plásticas, no teatro e outras artes, na fotografia, tem muito disso, né? Primeira coisa era, bom, entramos e estamos num quadrado. Comecei as metáforas, né? Era a janela que se abria, o espaço que eu tenho corporal, que eu consigo me mover, a minha escolha estética do ambiente, não tem jeito. Eu sempre vou escolher. Por mais que eu botei minha bandeira que eu gosto aqui do lado, eu deixei minha porta amarela, eu subi meu quadro que fica no chão da infância. Por mais que eu não pense em trazer, eu escolhi só o lado do cômodo que eu estou. É uma escolha. Então, mostra, tem estética, tem espaço, tem como conversar. E o bendito chat do lado, meu Deus, o que eu faço com esse chat? Virou poesia, virou quintal. Então, a gente joga palavras, a gente joga imagem. Então, foi ressignificando esses instrumentos, né? Esses meios de comunicação aqui, para um lugar que conversasse talvez um pouco mais com esse processo artístico, né? Confesso que grupos de crianças sozinhas, eu não peguei, eu não tive aqui online, né? Eu vou ter agora em julho um especial para criança, mas eu tive muitos adultos com crianças ou só adultos no curso, né? E de todas as áreas, da educação a tantas outras que existem, né? Então, acho que tem esse lugar de convidar o adulto para visitar de novo as suas infâncias e pensar nisso, mas também como quando uma criança se relaciona com ela aqui, como acabou de aparecer uma criança se fazendo a chegança aqui com a gente, né? Então, como é que tudo isso reverberou e conseguiu costurar essas ações para que a gente tornasse isso um lugar criativo, um lugar que fosse acessível, né? E aí entra essas questões, nem todo mundo tem acesso à internet, muita gente, né? Nem todo mundo tem os materiais que a gente pensa para quando a gente está no ateliê, no espaço da dança, no espaço do teatro, né? Da contação de histórias, do cinema. Às vezes não é possível, né? Então aí eu sei que tem um recorte e que bastante gente fica de fora. E o que eu podia fazer era assim, bom, pelo menos a materialidade, né? Como que eu vou pensar isso nesse virtual, né? Então a ideia era pensar numa camada muito simples do material. Então, por exemplo, bom, vamos pesquisar frinchas, né? Entradas. Hoje a fala sobre espaço. Poxa, Renata, tem uma porta ali que é amarela, linda. Tem a porta do guarda-roupa da Ana, tem a porta do Dresler lá no fundo. Todo mundo tem uma porta, seja ela como for. Então, era buscar essas materialidades que ocupavam as casas, os espaços, né? E aí as pesquisas se aprofundaram nesse lugar de casa como espaço, o corpo que estava habitando esse espaço, como ateliê, como quintal, e a gente passou a olhar para esses espaços, para tentar trazer, para quem tinha acesso à internet, pelo menos, né? O aproveitamento, o mergulho no que era possível, né? Então, por exemplo, se eu estou falando da Chiota e ela traz esse emaranhado de linhas, a gente não tinha 1 milhão de metros de linhas diversas em casa, né? Como é que a gente poderia propor uma cama de gato para pensar as linguagens? Então, a gente ia buscando isso, né? Eu vou trazer o cadastro dos meus sapatos. Teve encontros que a gente tirou todos os cadastros dos sapatos para poder usar linha, porque a gente não tinha em casa, né? E aí, assim, eu acho que também esse lugar, com muitas ressalvas, democratizou um pouco assim, a escolha de material. Porque eu venho de um trabalho que é de muitas instituições de artes que ainda são muito elitistas, né? Recorte para poucas pessoas ainda em materiais. As crianças, por exemplo, iam para o ateliê do Lazar Segal, e lá tinha material que eu nunca tinha visto na vida, importado, que vinha de outros lugares. Ótimo, a gente estava disponibilizando para as pessoas usarem. Mas em casa não tinha. E a gente não vai ter, às vezes, não dá, né? Então, como é que, quando eu estou na minha casa, eu estou nessa segurança de olhar e falar, ok, eu vou usar o que eu tenho. Como é que isso pode ser usado a meu favor, né? Achei que esse online aqui me favoreceu nesse lugar, né? Nesse aspecto. E a última
acho que é o último compartilhamento que eu queria trazer é que quando a gente foi para a casa das pessoas, para os espaços, houve um lugar bonito também da escuta, né? Muitos encontros, como a Renata disse, era uma proposta e as pessoas precisavam falar, precisavam transbordar o que estava acontecendo naquele momento, né? Mas também tinha um compartilhamento de beleza, sabe? De contar pequenos afetos, memórias, descobrir que aquela ação artística aconteceu entre mãe e filho, ou pai e filho, adulto e criança, com a simples porta que se abriu e fechou, e que aquilo se desdobrou, e que depois eu podia sair do encontro, o Thiago ia embora, e a arte continuava dentro de casa, o brincar continuava ali. E presenciar essa beleza da descoberta em casa, e tirar um pouco o monopólio. Ah, só os educadores e os artistas podem propor. Muitas famílias me diziam, nossa, está sendo tão incrível pesquisar esse artista e usar essa porta, por exemplo, que você sugeriu, e querer me aprofundar e querer fazer e descobrir outras camadas em mim também e propor isso para as crianças. Então, acho que o Bartolomeu de Campos, o escritor mineiro, dizia: a beleza é pesada demais para não se compartilhar, né? Quando a gente vê algo que é belo, a gente quer contar, a gente quer mostrar para outras pessoas, né? Então, compartilhar dessas belezas que as pessoas traziam depois ou continuam trazendo, eu acho que foi o lugar que mais me tocou e acho que é isso que vai me fazer continuar aqui, né? Essa expansão de encontrar Renata no virtual, Sara nesses encontros, a gente, todo mundo aqui agora, pessoas que vieram de outros continentes, né? No Ateliês Brincantes tem gente de Portugal fazendo, nunca eu ia conhecer essas pessoas, histórias e outros artistas que eles trazem, né? Então, acho que costurar entre o que é o ao vivo no espaço, né, diverso, e esse online virtual nosso, eu acho que ele vai se manter, para que as costuras continuem ativando as crianças e os adultos nesses lugares, né? Vou também, para terminar, trazer uma fala da Renata, não sei se ficou claro, eu vou trazendo as ideias, né? Vai ficando meio misturado na cabeça, quando a gente verbaliza para as outras pessoas, me perdoem se não está claro, mas a gente vai continuar aqui, também estou à disposição para esclarecer melhor algumas, né, algumas falas ou intenções de falas, né? Mas queria trazer esses compartilhamentos de costura desses virtuais e ao vivo no lugar, né? Muito obrigada, Thiago. Legal, eu entendo, assim, eu vejo o Thiago trazendo um ateliê para dentro de casa, né? Eu participei do curso e lembro muito disso. Ele vai buscando materiais, vai trazendo aí, tenta isso, tenta aquilo outro. E a gente acaba modificando o olhar para o espaço que a gente tem aqui, né? Que a gente está nele, né? Esse espaço que a gente está inserido. Mas olha, então acho que temos muito ainda para conversar, né? Eu vou fazer o seguinte, vou abrir agora para a gente poder perguntar, para a gente conversar um pouquinho. Eu estou querendo começar com uma pergunta que é uma pergunta que, quando eu comecei a pesquisa, eu me fiz essa pergunta e fiquei pensando como poderia ser. Eu comecei com as aulas online, as aulas gravadas, né? Vídeos gravados, e meus alunos tinham 1 ano, 2 anos, e eu ficava, gente, como assim? Eu também fiquei bem resistente. Como vou fazer um vídeo para criança tão pequena? E aí eu percebi que eu comecei a tentar colocar brincadeira dentro do quadrado, né? Por isso que coloquei dançando dentro de um quadrado. E aí eu comecei a sentir dor nas costas. E eu ficava assim, aí eu tinha que levantar, eu abaixava para caber, para minha cabeça não sumir. E eu fiquei, como que eu vou caber dentro dessa tela, né? Então, a primeira pergunta que eu me fiz na época é: o limite da tela seria um limite para o movimento? E comecei a pensar estratégias para isso. Então, acho que eu quero deixar essa pergunta para começar, para Renata, para Thiago, quem quiser poder comentar um pouquinho. E aí, quem tiver perguntas já pode ou mandar no chat, ou depois abre o microfone, a gente vai se conversando, tá bom? Eu acho que sim e não, sabe? Eu acho que sim e não, porque sim, a gente tem que ficar tentando se enquadrar, né? Estamos aqui, aí, tento enquadrar. Não queria mostrar meu interfone, mas enfim, eu fiquei pensando, das outras vezes não mostrei interfone, mas é porque eu sempre faço live aqui. E aí a câmera é menor, por isso que não mostro o interfone. Enfim, a gente tenta se enquadrar,
Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é o que eu falei, né, dessa coisa do pé e desse zoom, assim, ele dá uma amplitude ao mesmo tempo no movimento, depende do que você quer, né? Então, tem alguns momentos que realmente é muito ruim, porque você gostaria de estar inteiro, mais próximo, que isso aqui não dá, a não ser que você tenha uma grande angular. Eu quase comprei uma grande angular, sabe? Mas chegou uma hora eu falei, deixa pra lá, eu vou trabalhar do jeito que eu tô. Ao mesmo tempo é isso, né? Se eu quero trabalhar as minhas expressões, eu quero fazer uma massagem no meu rosto, eu venho aqui para perto, a gente pode brincar com detalhe. Tem uma expansão também de espaço que a gente não vai conseguir isso na sala, ao vivo, lá no real. Então, acho que sim, limita e também expande, e eu acho que é sempre essa coisa que nunca é uma coisa só, né? E aí são as nossas escolhas, que é isso que o Thiago estava dizendo, né? Qual é a sua escolha, qual é a sua intenção com a sua proposta, né? E se você vai voltando para trás, que é aquela coisa do objetivo, né? Quais são os meus objetivos? Qual a minha intencionalidade numa aula online? E aí eu vou ter que fazer escolhas de coisas que o online possa dar conta. É óbvio que o real tem mais possibilidades. Porque eu posso trazer a virtualidade para o real, posso trazer um vídeo, posso trazer... Enfim, você pode brincar com a câmera, claro que tem mais possibilidades, né? Mas eu acho que essa coisa que você falou da tela, né, do espaço, do nosso corpo, eu acho que pode ser as duas coisas, né? Não sei. Eu posso contribuir com mesma coisa, e eu lembrei que nos ateliês brincantes é assim, ó, sei lá, a aula começa às 7, um encontro, desculpem. E aí, eu tava com tanta vontade de teatro, sabe aquele momento que a gente chega no teatro antes? Você senta na poltrona, você ouve pessoas, tem cheiro, toca a primeira campainha, tá tocando uma música que já vai te levando para o espetáculo. Eu falei, nossa, que saudade disso. Então, como aqui no Zoom, eu abri a sala 15 minutos antes, e quem fosse chegando tinha uma intervenção, uma performance, algo acontecendo. E a câmera me ajudou nesse lugar, porque muito das performances, que eram mini instalações, eu precisava focar. Então eu trazia a câmera, deixava mergulhado na água, dentro dos meus pés, dentro da folha seca, então ampliava. E lá no presencial, ou no espetáculo, muitas vezes, não dá, né? Porque como é que eu foco o olhar? Tem que ser um convite ao foco do espectador, né? E a câmera me trouxe isso. E aí, como é que eu costurei isso com as crianças lá, os bebês? Eu gravei uma sequência de uns 5, 6 vídeos no Instagram para os muito pequenos, né? E eu falei, não, foi a mesma coisa. Meu Deus, como é que eu vou caber aqui se eu estou falando de mergulhar aqui na instalação? E eu me lembrei de uma coisa corporal, que é, independente do indivíduo, se é um adulto, eu sempre tento estar na mesma altura para olhar no olho, né? E principalmente com as crianças, é importante, né? Então, quando eu estou com os pequenos, eu vou para o chão, eu desço, a gente está conversando aqui, eu falei, a câmera, que eu também não tenho um equipamento wow, né? Tenho um celular, que eu acabei trocando para ter uma melhor câmera, e só. Falei, a criança, o corpo é o celular. Falei, eu vou descer, com a minha hernia de disco, com as minhas dores, eu vou descer. E aí eu fui para essa altura, sabe? Trazendo essa presença corporal lá do espaço para o virtual. Então, essa sequência, quando lá no Instagram, quem espiar, eu estou deitado olhando para a câmera, estou fazendo aqui como se eu tivesse com essa criança, para que eu coubesse nesse quadrado virtual, que também é uma certa linha de olhar desse bebê, dessa criança. E muitas vezes eu deixei só o pé, porque eu estava falando do contato dos pés, então deixei a câmera no chão, para que eles estão olhando para essa plataforma chão, e só meu pé entrou nesse dia, no meio dos tecidos, dos plásticos, né? Então, acho que foi nesse lugar de resolver meio que trazer o corpo real para a altura do equipamento, sabe? Tentando ser bem literal assim, na explicação que aconteceu nesse encontro. É isso. Me lembra muito, assim, uma proposta que eu vivenciei outro dia de fazer um videodance em tempo real, que você pensa esses enquadramentos e desce transições, como que seria isso tudo, né? Eu vejo muito isso também. Também acho que sim e que não. Até o momento tenho entendido desse momento, desse jeito, sabe? Possibilidades, né? Limites e possibilidades mesmo. Mas é isso. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer abrir o microfone?
Tem uma pergunta no chat. Da Ana. Ah, sim, você quer fazer? Posso ler aqui? Vou ler então. Bom dia a todos, obrigada por partilhas tão ricas. Quero saber se vocês possuem rituais de aula e se esses rituais continuam existindo no virtual. E aí, quem começa? Quem arrisca? Sim, porque sem ritual com criança, sem essa organização, né, essa rotina, não funciona bem. Tem uma coisa que eu trabalho já há muito tempo, que é, fui descobrindo também, assim, quando eu comecei a chegar com o grupo e falar, olha, gente, então, vocês lembram o que a gente fez? Então, hoje a gente vai fazer nosso espreguiçar, nosso aquecimento, não sei o quê, depois tem isso, contar toda a aula, porque a projeção deles é muito curta, né? Eles, assim, quanto mais eles sabem, mais seguros eles ficam, e aí é mais fácil deles se concentrarem, entender? E até por uma questão de concentração mesmo. Olha, gente, vocês estão falando, vocês estão dispersos, não vai dar tempo da gente fazer aquela parada toda. Vocês não querem fazer tal coisa? Até nessa, assim, dá para jogar, sabe? Então, assim, mas não é com esse intuito, mas eu fui vendo que também rolava isso. Então, no online, por exemplo, a gente chega, a gente conversa, tá todo mundo, a primeira coisa sempre é dar uma lembrada do que a gente fez no dia anterior, na semana anterior. As minhas aulas acontecem uma vez por semana só. Eu fiz essa escolha, porque é muita tela, né? Então, é uma vez por semana. E aí eu digo, tal, a gente sempre tem um espreguiçar, um aquecimento, a gente sempre se prepara para a prática. E no final, no real, eu brinco com elas, falo, então tá, quem gostar da aula, bate palma, aplausos. Um pouco resgatando, que eu muito vivi do balé, né? Que você termina a aula e você aplaude a aula e tal. Então a gente tem isso, quem gostou da aula, aí às vezes fala, não gostei, eu falo, então não aplaude, hoje não estava bom, não tem problema, né? E aqui no online eu achava muito ruim, nos primeiros dias, desligar. Tipo, é como se eu estivesse fechando a porta na cara delas, sabe? É muito ruim, assim. E aí a gente tem um combinado, que é 1, 2, 3 e tchau. Então a gente vai contando juntos. 1, todo mundo aprendeu onde desliga, 2, 3 e tchau. Aí dá tchau, todo mundo desliga. Então esse é um jeito de a gente finalizar a aula. Eu mantenho isso, assim, sabe? Eu estava lendo aqui no chat o ritual que o Leslie Aguilera colocou. Eu não sei se querem compartilhar, mas achei super bacana o lance de mexer a câmera quando as crianças não são tão pequenas, né? E trazendo esse corpo vivo. Achei ótimo, ótimo. E sabe que a chegança que a gente fez aqui, foi rapidinho, só para eu também chegar, né? O meu lugar que eu preciso também para quebrar a rotina que eu estava de tempo, de alguns segundos atrás, a gente se conectar meio que corporalmente, aqui é fazer essa chegança e aquecendo as partes todas aqui do corpo, e a gente vai chegando aqui, e eu sempre começo com perguntas para eles, né? Por exemplo, essa semana no ateliê tinha um quadro enorme, enorme, em branco, e aí eu disse para eles, olha, alguém entregou uma tela sem uma pintura. É um problema? E eu sempre começo com uma indagação. É um problema? E eles têm 2 anos, 3. E a gente vai tentando encontrar, antes de entrar no espaço, caminhos para quando a gente entrar, eles já estão super conectados com o que está acontecendo, né? E eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, que quando foi perguntado ritual, e antes de me encontrar com o grupo, me veio na cabeça que é a gente aqui, sabe? Eu preciso ter esse ritual, assim, tanto nas aulas, de chegar antes, de olhar o espaço, de preparar, às vezes só de entrar, dar uma respirada lá dentro, eu preciso dessa conexão, sabe? Até mesmo em casa, assim, vai começar aqui às 10, né? Então era 9h30, deixa eu ver como é que tá a temperatura aqui desse cantinho, arrasto, sento, eu preciso desse ritual de preparação, né? E aí uma coisa de artista, de antes de entrar no palco, que veio para a vida antes de começar, ritual com um elemento natural. Então, tem um copo d'água junto, passo na mão, vento, dou uma soprada, falo, natureza, e conecta. É sempre assim, sabe? Nesse campo criativo.
Pode parecer meio doido, mas é isso, gente. É uma sensibilização, né? Eu tenho feito... Ai, desculpa, pode falar, Não, Renata. nada. É que essa questão dos objetos e que a Adriana e o Ricardo colocaram aqui, né, do movimento da câmera e tal. No início, as crianças eram muito ajudadas pelos pais, né, pelas famílias, pelos adultos. E aí elas foram tendo autonomia. Chegou num determinado momento que eu já fui ensinando elas a deixar a outra grande para a gente fazer tipo uns jogos em dupla e tal, e elas foram aprendendo. Mas hoje em dia, muito facilmente, eu falo, gente, então tá, agora a gente vai fazer uma prática sentada, a gente vai fazer aqueles movimentos lá, ajeita a sua câmera, bota, levanta, se enquadra. Elas já vão se enquadrando. Agora eu preciso ver o pé de vocês, gente. Então elas abaixam a câmera, elas ajeitam a câmera, elas viram a câmera. Eu acho que isso também é um trabalho de relação espacial incrível, né? E tem também a questão da improvisação, né? Quando a gente está dançando, fala, olha só, agora eu já conheço razoavelmente o espaço delas e tal. Vocês podem dançar, não esquece da câmera, esquece. Pode sair daqui da frente. Né? Não vai dançar do outro lado, não vai dançar em outro lugar, mas pode deslocar aí para frente. Assim, eu não preciso te ver inteira, isso para os adultos muito também. Então, assim, agora esquece a câmera e vai dançar. Então, essa relação espacial também, né? É muito interessante. Brincar com os objetos que tem aqui, né? Como é que eu posso, sei lá, pegar na minha planta? Daqui tem tantas coisas incríveis que a gente pode fazer nesse lugar, né? Que bom que a gente perde a resistência. Eu não tive resistência não, porque eu sou isso. Vai, eu faço. Mas muita gente teve mesmo. Eu tive resistência a workshop, por exemplo. A vida inteira as pessoas... Eu ia lá, sei lá, para João Pessoa, e a pessoa não podia fazer o curso. Ai, mas não tem online. Eu falava, não. Esse trabalho é da presença, é da não sei o quê, e lá. Pô, quando eu fiz, foi incrível. Tô louca para fazer de novo, no real. Mas eu vou manter para sempre online. Tive gente da China, entendeu? Fazendo curso, enfim. Então, é isso, essa coisa da relação da câmera, né? Como elas já estão super manejando. Tem 4, 5 anos, já estão, ó. Elas são muito mais perto que a gente, né? Vamos combinar. Muito mais rápido. E tem os filtros, né? Tem os filtros, quando descobrem os filtros e o fundo aqui, nossa! Aí a gente vai para o universo, vai para debaixo da água. Eu vou aproveitar que vocês comentaram aí do chat, né? Dresler falou que tem uma pergunta, é isso mesmo? Vocês querem fazer uma pergunta? Ou era um comentário mesmo? Era sobre o que o Ricardo que escreveu aqui, ele mandou, mas eu só queria comentar, assim, aproveitando essa deixa, que é muito interessante, assim, de ver essa relação com a câmera, de falar um pouco, de ouvir vocês também, né, em relação às crianças e os adultos, mas também de como isso é parecido um pouco com a relação com o espelho, né? O espelho, assim, de ser a única referência, mas aí entra toda essa criação, assim, de tá, a imagem é uma referência, mas não é a única. Então esquece a câmera e vai lá dançar. Você se enquadrou, você descobriu aí o bagulho todo, você fez aí o fundo, não sei o quê. Agora vamos ao que interessa. Brincadeira, assim, mas é muito interessante de ver essa delícia e esse perigo que é o reflexo, a imagem, né? Porque traz muito... O adulto, então, meu Deus do céu, pra gente, pra mim, ficar me vendo aqui, tendo esse feedback o tempo inteiro, às vezes é até, nossa, cansa, né? Mas é um ressignificar essa imagem que vem aqui. E achar só interessante o sentir, né? Que vocês ficam reforçando isso, para mim, é a grande ponto, sabe? Trazer um pé no meio de uma folha. Essas imagens... a gente é ser humano, a gente identifica como se o meu pé estivesse nessas folhas. Ele falou, exato. Eu senti o meu pé na folha, porque é o mesmo corpo, né? Então, eu acho que quando a gente sensibiliza a imagem, a gente trabalhar a imagem e a sensação juntas, a gente está falando de composição, a gente está falando de vida, e tudo de um jeito que é através da sensação, né? Eu só estou reforçando o que eu escutei aqui, estou apanhando, assim, e que concordo. A gente trabalha com contato e improvisação, e a gente faz muitas jams para crianças acompanhadas de adultos.
eu já trabalho com isso há 25 anos, a Dresser já está há quase uma década, e só porque a aprender a sentir, né, é algo extremamente importante. A educação humanista, né? É emocionante escutar vocês aqui, porque são coisas que eu acho que devia estar na faculdade, sabe? Mas para na educação infantil, né? A gente começa a crescer e começa a ter um professor para 200 alunos, que não sabe nem o nome daquele. Aí me vem uma professora aqui, né, como a Renata, e fala: quero escutá-los, estou interessada no que eles têm para dizer. Como é que a educação não pode ter esse princípio? Se não tem esse princípio, não é educação, é só cognitivo. Se não tem emoção e sensação, é só falar que isso dá vontade de morar com vocês uns 6 meses para conversar. Eu espero piamente que a gente possa se encontrar pessoalmente, né? Que a presença está aqui enquanto tem atenção, né? Então, é só isso, agradecer e falar que vocês me inspiram mesmo. Ricardo, que delícia te escutar, imagina, nos inspiramos mutuamente, foi maravilhoso escutar vocês dois agora, mas eu só fiquei pensando, é muito bom ver que a gente não está sozinho no mundo, né? Porque a gente fica, às vezes, fazendo umas coisas, parece que a gente está meio sozinho, e eu estou nessa escola agora no Core, só para compartilhar, assim, que realmente essa educação, a gente ainda está pensando na educação infantil, né? Mas para a gente continuar esperançando, né? Lá do verbo esperançar mesmo, Paulo Freire, porque eu estou nessa escola e aí a minha coordenadora, a gente na supervisão, tudo, ela falou assim, não me interessa se vai ter grafismo, se não vai ter não me interessa nada disso, que ninguém me escute. Não me interessa o que elas estão sentindo, o que elas estão construindo subjetivamente. É isso. E aí eu falei, ai, graças a Deus, tem luz no fim do túnel. Claro, é uma escola para elite no Rio de Janeiro, tarará, mas que tem um projeto de levar isso que a gente está construindo lá. Gente, eu estou fazendo performances com a professora de teatro um dia por semana na escola, para eles entenderem os espaços, o entre as salas, o corredor, eu não sei o que. Então a gente começa a fazer performance de teatro, de cinema mudo, de não sei o quê, porque o Chaplin estava no projeto dela. Enfim, então, só para dizer assim que talvez a gente não veja, sei lá, né? O tempo é muito relativo, né? As coisas acontecem muito rápido às vezes também. Mas eu acho que a gente, começando a construir na educação infantil, acho que é onde a gente tem que começar, né? E continuar. Só fiquei aqui assim, eu sempre quando alguém trabalha com contato e improvisação, eu falo, meu Deus do céu, eu não posso reclamar de nada, porque quem trabalha com contato e improvisação, o que está fazendo desta vida? Olha, assim... Dresler e Ricardo, vocês são de onde? Estamos em São Paulo. São Paulo. Perto do Thiago aí. Pois é, já temos, né, que fazer mais rodas para trazer mais relatos. Se vocês quiserem colocar relatos aqui também, experiências, fiquem à vontade, viu? Márcia quer fazer uma pergunta? Na verdade, várias considerações aí. Sarinha, bom te ver. Tiago, muito prazer. Renata também. Que conversa boa, né? Que conversa boa, que a gente está aqui em Belo Horizonte numa angústia danada, porque tem um retorno, né, presencial, que não voltou presencial, né, diga-se assim, de passagem, voltaram pouquíssimas crianças na rede pública, pelo menos, e ficou a maioria no virtual. Então, a gente está dividindo aí, ouvindo vocês falar, dá um pouco de ânimo, sabe? Porque a desmotivação é grande, né? E a necessidade de resignificar mais ainda. Eu acho que antes estava só remoto, né? Estava só virtual, era uma situação. Agora está os dois, né? Então, você tem que lidar com o presencial, você tem que lidar com o virtual. E estou, né, na escola, na vice-direção de uma EMEI, de uma escola de educação infantil, viva a educação infantil, devia permanecer, né, como a gente falou aí, né, essa riqueza de experiências, né, por toda a vida, né? E quando fala também da questão do quadrado, é um quadrado, assim, eu estou num quadrado de um sistema que às vezes impede muito. E a Sara conhece, né, a EMEI onde eu trabalho,
E não é mais a EMEI que era antes, porque as salas eram experiências com ateliês, objetos que, né, que brotavam assim, né, que tinha essa intencionalidade, e agora está ficando, nós estamos vindo para um mundo, nascendo um mundo assim, brotando de um mundo plastificado, emborrachado, porque os protocolos são muito rigorosos, né? E eu estou assim, num confronto dentro de mim, né? Em relação a essas experiências, né, com objetos, essa linguagem de material, então o que pode, o que não pode, então tá um protocolo assim rigorosíssimo na rede pública e que eu não estou vendo em outras escolas, né? Então, na época que Sara, né, me conheceu, eu era coordenadora pedagógica dessa mesma escola, e a gente tinha um trabalho assim, nossa, de promover muito assim, instigar muita criatividade, né? Puxar isso do professor, fazer junto, né? Me identifico muito com as suas palavras também, Thiago. Tô na agenda para fazer um curso com você, mas às vezes não casa, é complicado, mas uma hora vai, viu? Quero muito. Mas assim, então escutar isso, né? Ouvir essas partilhas, né? Achar aí novas formas de fazer, né? Para tentar fazer essa escola ter mais alegria, porque eu não vejo assim, né? Claro que é uma situação que nem todas as crianças voltaram, pouquíssimas crianças que voltaram, a insegurança ainda é grande, né? Aqui na nossa cidade, em relação às famílias, né? E reabriu porque as famílias falaram que voltavam, só que na hora de voltar não voltou na rede municipal, né? Então, foi pego assim. Então, tá lá, fazendo 1000 estratégias, ressignificando, né? Vendo o que pode se fazer para estar atendendo mais as crianças, né? E, enfim, então, assim, motiva, sabe? Assim, uma coisa boa, assim, para a gente não parar no meio do caminho, desistir e encontrar aí saídas, né? E que a gente possa ir dialogar com esses materiais de novo, né? Então, assim, enquanto remoto, isso está sendo possível, essa experiência, né? Esse diálogo com os materiais de casa e tudo. Mas na escola, esse plástico, essa borracha, né? Isso tomou conta da escola, né? Tudo dentro dos kits dos organizadores, né? Então, né, pelo menos dentro da rede municipal, isso está muito rigoroso. Assim, né? Tem lá suas leis, seus protocolos mesmo, né? Mas vamos lá, né? Vamos junto. Vou ir fazendo um curso daqui, um curso dali, para ver o que pode estar fomentando e incentivando o trabalho da escola aí, né? Para não ficar essa infância plastificada e sem alegria. Eu não estou gostando. Tá bom? Obrigada, viu? Muito obrigada. Márcia, eu fiquei pensando aqui, desculpa, Thiago, entra para falar, mas é porque eu fiquei lembrando de quando estava escrevendo esse livro com Renata, Carol, Laila e Luísa. Depois eu coloco também aqui o Instagram da gente, e aí lá na bio vocês podem baixar o livro, ele é gratuito, tá? E como hoje está acabando um curso que a gente está dando no Sesc Santos, que chama Dança na Tela. Então, cada sábado eram 2, hoje está finalizando com a Carol Romano e com a Renata Fernandes. Mas quando a gente foi reler o livro, né, foi pegar de novo agora, quanta coisa já mudou. A gente falou, a gente tem que escrever um novo. Enfim, mas quando a gente estava escrevendo, assim, a gente ficava muito pensando como seria um retorno. Né? Eu não trabalho na rede pública, a outra Renata na rede pública de Santos. Ela lidava com toda essa questão de falta de internet, de aparelho, né? Às vezes, imagina, os meus alunos era isso, tinha um computador para 3 pessoas, isso, gente, né, com condição financeira. Enfim, mas a gente ficou pensando muito como seria esse retorno. Eu fui a primeira pessoa a voltar para a escola. Na verdade, eu voltei para a escola depois que os professores já tinham voltado. Eu voltei só em novembro. Foi voltando aos pouquinhos. E aí a gente vê que esses protocolos na educação infantil, eles não funcionam. E tem uma coisa que eu escutei de uma outra escola que eu trabalhei, do infectologista da escola, e dando
curso, dando palestra para a gente, né, orientando, falou, gente, olha só, vocês não vão beijar a criança, isso aqui, mas tem que abraçar. Se a educação infantil voltar sem toque, sem contato, melhor ficar em casa. É melhor ficar em casa. Então, assim, o que acontece nessa escola, por exemplo, nada é plastificado, tá? Nada é plastificado. Tudo bem, é uma escola pequena, não é uma rede de uma cidade, né, como Belo Horizonte. Mas as turmas não têm contato umas com as outras, elas não habitam a sala uma das outras. Até acontece isso no ateliê, né, que é onde tem as aulas de dança, teatro e artes plásticas, enfim, de música. Mas é sempre higienizado tudo aquilo e a gente não mexe nos materiais tal, enfim. Mas acaba que esse protocolo tão duro, sanitário, ele faz isso, porque senão fica muito triste mesmo trabalhar, né? Fica muito complicado. E tem dado certo aqui, tá? Só assim, a gente não tem tido caso de Covid na escola. Também tem uma questão da comunidade, né? Como é que as famílias, os funcionários, todo mundo lida, enfim. Mas por uma questão só de medo, né? Às vezes a gente tem medo também de dar uma flexibilizada. Mas a minha fala é no sentido de que talvez possa experimentar algumas coisas, sabe? Menos duras, porque é possível e é importante. Diferente se a gente trabalhar com ensino fundamental, né? A gente já consegue ter outra relação, a gente já consegue, eles conseguem entender de um outro jeito, mas a educação infantil precisa muito de contato. Imagina, eles sobem em cima de mim, a gente se toca, a gente se abraça, não tem jeito, gente, não tem jeito. Queria só compartilhar isso. Uma coisa que eu também penso é que cada espaço é de um jeito, né? Então, assim, às vezes uma escola vai conseguir se organizar, assim, de uma maneira que flua, até com protocolos um pouco mais rigorosos, mas que flua, porque de repente tem mais espaço aberto. Outras escolas não, outras escolas são pequenas. Aqui mesmo em BH, as EMEIs são muito diferentes, apesar de serem parecidas, mas tem EMEIs que são pequenas. Eu já dei aula numa EMEI no Céu Azul, no bairro Céu Azul, que era um prédio, e que só tinha uma área assim aberta, muito pequena, que era o lugar que eles saíam do prédio e iam para a área de refeitório, né? Então eu fico pensando como que a EMEI vai conseguir se organizar, né, com esses protocolos. Lá eu imagino que vai ter que ser muito mais rigoroso e muito mais reduzido, a turma vai ser muito mais complicada. Até não sei se está sendo diferente, Márcia, os protocolos dependendo do espaço das EMEIs, eu não sei como está sendo aqui. Mas realmente é um desafio. O que eu tenho pensado é muito isso, de te pensar também para aquele espaço, né? Dentro das condições que a gente já sabe que são importantes, que são necessárias nesse momento, né? Como aquele espaço se organiza para receber as crianças de uma maneira segura, né? Só também, assim, aqui no Rio, a rede pública também não voltou. É ínfima as escolas que voltaram, porque são escolas que têm um pouco mais de estrutura. Imagina, aqui a gente tem escola que não tem saneamento básico. Na cidade do Rio de Janeiro. Existe. Então, voltaram escolas com mais estrutura e estão voltando muito aos poucos. Então, assim, essa realidade, infelizmente, do ensino público, acredito que é no país inteiro, né? Que voltou bombando, voltou tudo, e escola particular. Agora, a rede pública ainda não. Pessoal, tem mais alguém com alguma questão? Quer comentar mais alguma coisa? Dá vontade da gente realmente pegar, né, como boa mineira, pegar um pão de queijo, um cafezinho, a gente trocar muitos relatos aqui, de falar bastante coisa. Quem sabe, né, a gente já marca isso aí para frente quando for possível, né, já na esperança, né, nessa expectativa de que em breve a gente possa se encontrar. Mas aqui a gente precisa de já pensar na finalização, nosso tempo já está chegando ao fim. Então, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, mais alguma pergunta, pode ficar à vontade. A única coisa é que quando eu vejo essas lives, dá vontade de falar: o ensino fundamental, cola aqui, vem conversar com a gente, que eu acho que falta contato lá no ensino fundamental, né? Porque eu acho que as coisas parecem que a gente
entra no ensino fundamental, parece que a gente já... Parece que entra na faculdade e você é um ser humano completo, assim, já. E não é, né? Então, eu só... De novo, eu acho que as mesmas coisas que são discutidas aqui deveriam ser discutidas nas faculdades. Esse é o meu ponto de vista. E eu acho que a gente começa a tratar as pessoas, acho que elas amadurecem muito rápido. A gente aqui não amadureceu ainda, Exato. né? Imagina uma pessoa de 18 anos entrando na faculdade com aquela testosterona, aquele hormônio bombando, e aí não tem contato físico em casa, não tem falar sobre sexualidade, como é que a gente trata sobre essas coisas, né? Enfim, são temas, eu acho aqui muito avançado, assim, a educação infantil. Ela é tão avançada que ela é o início, mas que ela não dá conta do desenvolvimento de uma ser humana, de um ser humano. Então, eu só faço agradeceria muito, assim, se a gente, às vezes, né, valorizasse esse conhecimento que a gente tem, como ele é o primórdio, mas ele não é o fim, assim, né? Não dá conta de formar um ser humano em 7, 8 anos. Então, sei lá, é só agradecer, mas saber que como falta isso em faculdade, ensino fundamental, em todas as instâncias. Isso aqui não era para ficar para criança, não. Só, eu acho. Só. E muito obrigado por todas vocês. Vou seguir vocês e Sim, com espero certeza. que em breve a gente possa trocar mais figurinhas aí. Muito bom ouvir vocês. Muito obrigada, viu? Posso contribuir aqui com essa? Eu estava pensando nisso, que é a Stella Barbieri, eu acho que no livro A Arte Está no Corpo, ela diz que muitas das pessoas, principalmente, né, fora da educação, tratam as crianças como momentos abobalhados, simples, rasos, mas a gente deveria tratar as questões das crianças, as perguntas, as investigações, como perguntas de cientistas, né? Quando uma criança fala assim, a pedra muda? Tem textura? Por que ela é dessa cor? São perguntas que parecem simples, mas são tão profundas e que ao longo da vida vão tirando isso da gente. E é difícil um indivíduo se tornar adulto se mantendo tão investigador quanto a gente era lá na infância, né? E eu estava pensando nisso porque eu estava pensando, nossa, é tão bom estar com essas pessoas essa manhã aqui, porque também tem indagações que vão se adormecendo em mim. Eu falo, nossa, por que eu não me perguntei mais isso? E aí eu ouvi vocês todos, Renata, Dresler, Ricardo, Sara, quem falou aqui, a Márcia, a Ana. Gente, obrigado, que a gente possa continuar sendo investigadores, né? E vamos nos seguir nesse lugar online para depois a gente virar, né, no lugar de espaço. Obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada, Sara, mais uma vez. Um prazer. E quando você fala isso, Tiago, é o que eu sempre falo com os professores, né? Como, não é só a criança que é criativa, né? Que tem imaginação, porque se fosse isso não existia cientista e artista, né? Que são pessoas curiosas, né? Que estão na curiosidade, na inventividade, né? Pensa bem, eu tomei a vacina tem 2 semanas, aí o Facebook, o Instagram me lembrou que há 1 ano atrás estavam começando a desenvolver, a pesquisar a vacina de Oxford, que foi a que eu tomei. Então, assim, é muita curiosidade, é muita coisa para invenção, né? Então, que a gente realmente possa cada vez mais se alimentar, né? Para manter isso vivo. Muito obrigada, foi uma manhã muito alegre, muito feliz. Obrigada mesmo. Bom, eu que agradeço, viu, gente? Agradeço muito a Renata, o Tiago, que vieram, né, assim, receberam o meu convite e toparam estar aqui para a gente conversar, né? Acho que Renata comentou mais cedo, né? A gente às vezes se sente sozinha demais em alguma prática e a gente não está. Então, que a gente sempre se lembre, estamos aqui com essa linha que vai costurando todo mundo, né? A gente vai continuando essa conversa. Quem quiser deixar aí no chat também, perfil, para a gente seguir, poder continuar conversando também, pode ficar à vontade. E agradeço também a todo mundo que pôde vir aqui hoje, compartilhar dessas conversas, desses relatos, e que a gente possa continuar se reinventando e sempre descobrindo caminhos, né? Mas que eles não venham em função de uma pandemia, que não seja uma pandemia que faça a gente ter que vir para se reinventar. Na verdade, a gente sempre está se reinventando, né?
E eu aproveito também para deixar, então, meu sentimento aqui de tristeza e de indignação também pelos mais de 500 mil mortos pela Covid no Brasil. Então, é claro que essa roda, né, com esse tema, assim, práticas artísticas durante a pandemia, é isso, a gente fica com esse mix de sentimento, né, que a gente comentou no início, né, a gente fala uma coisa e fala outra e vem, porque a gente, assim, ao mesmo tempo que está descobrindo caminhos, a gente também está com o coração apertado, né, escutando as notícias aí diariamente. Márcia comentou aí da prática também, né, então a gente vai seguindo, ó, gente, estamos juntos, né. E, então, vou aproveitar também para finalizar, fazendo mais um convite, né? Durante esse período, eu fiz um videodança com minha filha e vou fazer o lançamento na segunda-feira, se chama Liquidificar Tempo. Então, são todos convidados, vou fazer pelo YouTube e convidei também mais 2 pessoas também incríveis aqui de BH, dessa vez, Carol Salete e Joana Vanner, para a gente conversar sobre dança, maternidade e pandemia. Tudo também está dentro desse tema, né? E relembro que essa roda de conversa é uma das ações da pesquisa Dançando Dentro de um Quadrado, Desafios e Possibilidades para a Arte e Educação em Tempos de Pandemia, que foi contemplada pela Lei Aldir Blanc, edital número 23 do ano de 2020. É isso, muito obrigada e até breve. Ai, vamos terminar com o ritual? Vamos terminar com o ritual? Vamos. Um ritual que eu faço com os meus alunos. Meus alunos são bem pequenos, né? E a gente tem tentado se encontrar com esse virtual e se tocar de uma maneira à distância, com um abraçaço, que a gente abre assim, estica o braço bem grande e a gente conta até 3 e a gente se abraça muito apertado, tá bom? É 1, é 2, é 3 e olha o abraçaço! Imagina que está abraçando todo mundo, o mundo todo. Meu fone até caiu. Obrigada, viu, pessoal? Muito obrigada, queridos. Prazer. Obrigada, Um prazer. ai, essa lindeza aqui. Ai. Muito linda. Ô, Sara, não desliga a sala ainda não. Eu tô pegando as arrobas aqui os arrobas, arroba é boi, né? As arrobas. Os arrobas aqui do povo. Sim. Já vou até salvar aqui também. Pronto. Qualquer coisa pode me contactar lá também que passo, se não der tempo de pegar. Bom. Conseguiu? Ótimo. Consegui, obrigado. Aí. Então tá, obrigada, né, pessoal? Até breve. Até breve. Obrigada, gente. Um beijo. Beijo. Se cuidem.